Bom dia, meus queridos. De novo eu aqui. Fazia dia que eu não vim aqui mais fazer vídeo, mas eu estou aqui para fazer um vídeo com hoje. Hoje é 31 de janeiro, lá já vai um mês do ano de 2024. E eu estou aqui hoje e quero falar uma coisa muito interessante de que como é a sua confiança em Deus, como que você pode confiar no Senhor e no meio da dificuldade, porque nós temos muitas dificuldades todos os dias, um enfrenta uma dificuldade diferente um do outro, mas sempre a gente enfrenta. Mas eu quero mostrar duas histórias para vocês que aconteceu no passado. Está no livro de Daniel, a primeira está no capítulo 3 do livro de Daniel. Vocês conhecem aquela história que o rei Nabucodonosor colocou três rapazes na fornalha ardente porque não adorou a estátua de ouro que ele fez. Então, eu quero ler para vocês aqui, eu não vou ler todo, vocês procuram aí na sua Bíblia e você lê o capítulo inteiro e você vai entender. Que diz assim, ó. Então, quando o rei construiu a estátua, depois que ele construiu, aí ele agora deu uma ordem, um decreto, que todos que estivesse ali, quando ele tocasse a música, adorasse a imagem, e adorar a imagem, ajoelhasse perto da imagem dele. É uma imagem grande, com 27 metros de altura, né? Toda de ouro, né? Num campo aberto, assim, a Bíblia diz que é no campo de Honduras, é um campo aberto, assim, para que coubesse muita gente. Então ali, toda a província de Babilônia, todo o reinado de Babilônia era para ir para lá para adorar a imagem. E aí eles estavam lá, todo mundo ajoelhado. Estavam os babilônicos, estavam os judeus que vieram de Israel, cativo, eles eram escravos presidiários, presos pelo rei Nabucodonosor lá em Israel e trazido para a Babilônia. E aí, o que aconteceu? Ele fez e todos estavam ajoelhados, todos estavam prostrados. Quando ele tocou a música, prostraram todo mundo. Mas aí, um dedo duro estava lá no meio deles. Eu não sei se ele era escravo também, judeu, ou era também um dos babilônicos. Correu e foi dedurar eles para o lá tem 3 moços, né? Diz aqui, ó. Então, no versículo 13 do capítulo 3 está escrito assim: ao ouvir isso, Nabucodonosor, quer ver o verso 12, por exemplo? Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adora a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Entenderam? Então aqueles três não estavam nem aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam nem aí para. E aí a Bíblia aqui na Bíblia, no verso 13, diz assim: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Vocês entenderam agora? Então o rei estava em um local e aí eles pegaram e levaram ele até lá. Aí, agora o que aconteceu?
o que aconteceu? O verso 14. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Foi uma pergunta que o rei fez a eles. Então aí, eles pegaram e ficaram ali. Aí o verso 15. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Bom, aqui aconteceu uma coisa interessante. No verso 15 aqui está dizendo que o rei deu uma segunda chance. Por que é uma coisa interessante? Porque o rei não podia fazer isso. O rei, a palavra de rei era uma só. Mas o rei, por ele ser uma pessoa de Deus, o rei deu uma segunda chance. Coisa que o rei não podia fazer. Ele já tinha que ter imediatamente jogado na fornalha antes de falar nada. Essa era a lei de reis. Então a mesma coisa que nós vamos ter que entender uma coisa, que Deus também faz a mesma coisa. Deus dá sempre uma segunda chance. Só nós não entramos, se nós não entrarmos em contato com Deus, é quando nós aceitamos a segunda chance. Voltar atrás, né? Então chama-se conversão. Porque ali o rei queria o quê? Que ele se convertesse aos deuses babilônicos. Então por isso ele deu uma segunda chance. Por quê? Satanás, ele não aceita, às vezes, te matar você, porque Satanás sabia ali que se ele matasse eles naquela hora, antes, lá, eles estavam salvos. Então, resolveram dar uma segunda chance, por quê? Porque se eles aceitassem a segunda chance, né? Então, isso é que acontece com muitos cristãos. Às vezes ele faz uma coisa para Deus e Satanás vem com a segunda chance para você retornar ao pecado. Agora, aí vem então, uma coisa que o rei não podia fazer, ele fez. Aí o verso 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. O que eles disseram? Nós não vamos nos defender. Não vamos defender. Olha, bem interessante o que está escrito aqui. Nós não vamos nos defender. O verso 17 diz assim: pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele pode nos salvar da fornalha e nos livrar do teu poder, ó rei. Se Deus quiser, ele pode. Então aqui que ele colocou: se Deus quiser, ele pode nos salvar. Aí agora vem o verso 18. Essa aqui é uma decisão genuína de um cristão, que diz assim: eis mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Vocês entenderam agora qual é a decisão? Se Deus quiser nos salvar, ele nos salva. Mas aí ele disse: mas o mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo
que não prestaremos culto ao Deus, ao seu Deus. Isso aqui é uma decisão, né? E ele disse, nós não vamos adorar a imagem. Agora vem o verso 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso. Ele já ficou furioso pela segunda vez, né? Ele ficou furioso lá no começo, quando ele soube que eles não. Aí agora, com ele, o rei ficou furioso. Aí vem aqui. Ele ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou o seu soldado soldado mais forte, amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogasse na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos e capas. E aqui diz assim, capas, chapéu e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. Agora vem uma coisa interessante aqui agora. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca, pois as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Por quê? Esse fogo que ele mandou aquecer é aquele fogo tão quente que derrete ferro. E aí, porque o ferro derrete com fogo. O ouro é purificado com fogo. Então o fogo é tão quente que derrete ferro. Então essa fornalha estava desta forma. E amarrados Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. Aí agora vem uma coisa interessante aqui. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 hebreus que amarremos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, respondeu eles. Como é, então, que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. Bom, paremos a leitura por aqui. E vamos depois considerar um outro texto. E esse texto que nós vamos considerar é outro texto muito. Então, agora nós vamos depois passar para o capítulo 6. Então vamos lá. Bom, meus queridos, o Deus que a gente serve é um Deus diferente de todos os deuses que tem por aí, de seres humanos, né? Então nós precisamos entender uma coisa: Deus sempre está perto de nós, sempre está perto de nós. O que Deus quis fazer com aqueles jovens? Deus livrou, porque o rei era predominante Deus do lugar. Ele considerava Deus. Ele fazia as coisas como se fosse Deus. Ele dava ordem como se fosse Deus. Ele não acreditava no Deus verdadeiro. Muitos reis daquela época consideravam como se fosse um Deus.
E Nabucodonosor não era diferente. Aí quando chegaram a um certo dia, aconteceu isso. Isso foi para quê? Deus quis salvar aquele jovem? Não. Deus estava pronto para mostrar que o rei não era Deus, era o Deus do céu. Eles foram um canal de bênção para que o Deus Nabucodonosor reconhecesse que ele não era Deus, o Deus do céu era o Deus verdadeiro. E agora nós vamos para o capítulo 6, um outro acontecimento. No livro de Daniel, capítulo 6, vamos ver aqui. Então, qual é a história de Daniel? Daniel, ele atuou como governador, como príncipe da Babilônia. E depois que a Babilônia foi destruída, foi tomada pelos Medos e Persas, Daniel continuou. E Daniel, era o rei Ciro e rei Dario. Daniel continuou sendo um dos ministros que trabalhava para a Babilônia, como governador, como ministro, como ali, às vezes ele era a segunda pessoa do rei. E aí o rei Dario convocou toda a Babilônia e escolheu entre os homens 120 príncipes, ou 120 governadores para governar as províncias, né, todos os lugares da Babilônia, todos a província inteira. E aí, Daniel era um deles. Só que Daniel, além de ser escravo, ele era o chefe dos outros, 119. E esse 119 agora passou a ser inimigo de Daniel, porque Daniel era um homem escravo, Daniel era um homem querido do rei, então ele falou, nós precisamos tirar esse homem do nosso meio. Ele não pode governar sobre nós. Ele é o primeiro, mas ele é escravo, ele é judeu escravo. Não pode, esse homem não pode ficar. Então, talvez era totalmente esse o pensamento deles. E agora eles criaram conspiração, para quê? Para mostrar para o rei, e fizeram uma proposta para o rei. Conspiração contra Daniel e mostrar um meio de destruir Daniel. Mas eles não acharam nada. E quando eles não acharam, fizeram o quê? Foram ao rei e disse assim, grande rei, todos os príncipes da Babilônia editamos uma lei que nenhuma pessoa da Babilônia adorará outro Deus a não ser o rei durante 30 dias. Durante 30 dias. Então vamos ver aqui. Verso 9, ó. Portanto, o rei dê ordem, e assim, o fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos Medos e dos Persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Aí agora vem aqui. Vem aqui uma coisa interessante. Como que o homem de Deus faz? Quer ver? Verso 10. No capítulo 6 de Daniel, verso 10, diz assim, ó. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela. Ele não foi orar escondido. Ele abriu a janela, ajoelhou ajoelhou-se e orou.
dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. E aí você vai entender agora o que é um homem decidido, o que é um cristão decidido. Daniel sabia que a lei do rei ia ser cumprida? Sabia. Daniel sabia que ele ia ser jogado na cova dos reis? Sabia. Mas ele foi orar. O que era proibido ele foi fazer. Cristão é assim, meus queridos. Cristão é desse jeito. Agora eu queria só dizer aqui uma coisa para vocês. Ó. Eu vou sublinhar aqui. Não quer sublinhar, mas eu vou ler assim mesmo. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não presta ao Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora a Deus dele 3 vezes por dia. Olha agora aqui, lá na fornalha ardente, o rei ficou furioso. Entenderam agora? O rei ficou furioso. Mas aqui diz assim, ó. Ao ouvir isso, o rei ficou triste. O rei ficou triste. Por quê? Porque ele amava Daniel. E aí ele entendeu que os outros inimigos dele queriam fazer. Queriam tirar Daniel da jogada como seu chefe. Mas não deu certo. Quer ver o resto? O rei ficou triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol. Naquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Meus queridos, homem nenhum nos salva. Quem salva é Cristo. Se você tiver que passar pela cova dos leões, você passa. Não existe ninguém nessa terra que pode te livrar. Ellen White diz que quando o mundo for tão perseguido, o que vai acontecer? Mão humana nenhuma vai vir ao seu favor. Só Deus. E aqui, o rei, ele era rei, não era? Ele mandava em tudo, ele era rei. Mas o que acontece? E aqui o versículo diz, ele não pôde salvar Daniel. Como é que um rei não pode salvar uma pessoa, sendo rei, tendo todo o poder na mão? Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: ó Senhor, sabe muito bem que, de acordo com a lei dos Medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. E aí, o que aconteceu? O rei teve que cumprir, teve que concordar com eles. Por quê? Porque o rei não ia também colocar falar, não, nós não vamos fazer isso com Daniel, porque aí o seu trono estava em jogo. O povo podia tirar ele, porque ele assinou essa lei e publicaram para toda a Babilônia, toda a província babilônica. Todo mundo sabia que quem adorasse outro Deus antes dos 30 dias seria jogado na cova dos leões. E aí vem, então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero, ó bem aqui, ó o que o rei disse, espero
Ó, espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Vocês entenderam, meus queridos? Então, é para se pensar ou não é? Aí eu fico contente com a leitura dessa, muito contente, meu coração chega a encher de alegria. E aí vamos para o verso seguinte. Os inimigos de Daniel, agora é o verso 16. Então o rei mandou que, tá, eu já li também. E trouxeram uma pedra, ó, eles colocaram Daniel lá na cova dos leões. E trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. E o rei selou a pedra com o seu próprio anel. E com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, ele fosse cumprida ao pé da letra. Mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Mesmo o rei com pesar no coração, com dó de Daniel, mas ele falou para Daniel: o teu Deus poderá cuidar de você. Agora vamos ver o verso 19. Diz aqui, ó, o verso 18 diz assim: e o rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite ele não pôde dormir. Você vê quanto que esse rei gostava de Daniel. De manhã, agora vem aqui uma coisa interessante. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ele não foi lá antes, porque não podia, né? Era proibido. Mas ele foi cedinho. Ele já tinha, a ordem já tinha, né? Ia lá, se Daniel tivesse morto, tudo bem, se não tivesse. Aí ele perguntou assim: Daniel, não, o verso 20, né? E com voz muito triste ele disse: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-los dos leões? Aí Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou um anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Isso é a fé de um homem, de uma mulher, de um jovem, pode ser de qualquer idade, porque Daniel ele já não era mais jovem. Jovem é quando ele começou. Agora, por que dá tanta força? Eu pergunto a você, Daniel se preparou ali para entrar na cova? Não. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os três companheiros dele, quando chegaram na Babilônia, eles eram homens preparados. Tiveram ali, recusaram a comida do rei, fizeram um monte de coisas para não negligenciar a palavra de Deus, não pecar contra o Senhor. Então o que aconteceu com eles? Ele foi salvo. Para quê? Para mostrar para o rei que o único e toda a nação babilônica que o único Deus que existia era o Deus do céu, o Deus verdadeiro, né? O Deus criador,
o Deus que cuida de tudo, o Deus que mantém. Então, o resto da história é que depois Dario mandou jogar aqueles inimigos de Daniel. Daniel, ele era uma pessoa, ele tinha só de príncipe, ele tinha 119 inimigos. E esses inimigos foram jogados aonde? O rei fez uma coisa que talvez não deu segunda chance. Jogou eles na fornalha, na cova dos leões. E o que a Bíblia diz? Que antes dele chegar embaixo, eles estavam. O rei mandou jogar tudo. Eles, família, tudo lá. Antes que chegasse embaixo. Já estavam todos despedaçados. Os leões eram animais famintos que estavam ali presos. Então, meus queridos, eu quero que você entenda que você e eu, nós temos um Deus fervoroso. Quando obedecemos, nós somos fiéis a Ele todos os dias. Espero que você entenda, né, que eu não quero avançar mais, quero que você entenda que Deus usa eu e usa você para salvar pessoas. O rei ali se converteu. Ninguém sabe até onde que ele foi convertido, mas Nabucodonosor se converteu. Ele continuou arrogante até virar animal e ficar 7 anos comendo capim. Quando ele voltou da selva, porque como animal, agora ele voltou, ele se converteu a Deus. E por isso ele escreveu o capítulo 4 de Daniel. E aqui também fala que o rei Dario não deixou que ninguém adorasse a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Agora ele programou uma lei por toda a província babilônica. Que o único Deus ali era o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Espero que te ajude você a compreender a palavra de Deus, tudo seja guiado e abençoado por ti, né? E que você, se você gostou aí do nosso conteúdo, do nosso estudo, você dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.